Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. No simbolismo da numerologia, o 5, 4 mais 1, representa o poder no homem. Os 4 corpos inferiores, somados ao poder espiritual superior, representado pelo número 1, o princípio de tudo, onde tudo se inicia. 4 mais 1 igual a 5. O número 6, 5 mais 1, o poder espiritual igual a 6, representa o homem com o poder. Este trabalho, o sexto de Hércules, mostra com muita clareza a presença do homem, o rei Álgias, com o poder, o reino. O poder emana de Deus, porque somente ele o possui em essência, mas é o homem em si uma centelha divina. Possui, portanto, uma parcela infinitamente pequena do divino poder. Pelo livre arbítrio que cada ser humano tem, pode esta pequena parcela de poder ser usada por ele bem ou mal. Como poder, sendo uma qualidade divina, é sempre bom. Se, porém, o ser humano, pelo livre arbítrio, usa o mal, deturpando-o, deformando-o, entra em choque com o equilíbrio das leis cósmicas, gerando pesados karmas, débitos, que ele deve resgatar nesta vida com sofrimentos que nem ele mesmo tem consciência dos porquês desses acontecimentos dolorosos o envolverem. Ou então, tais dolorosos acontecimentos não afloram agora nesta encarnação, o que é bem pior, porque ele vai ter que resgatar com maiores sofrimentos em futuras reencarnações aqui na Terra os densos karmas agora gerados. A imundície de Álgias. Simboliza tal imundície a sujeira dos seus atos no cotidiano, a imagem de uma pessoa que não se preocupa em fazer as coisas decentemente. Já é famoso, todo mundo já sabe que ele é trapaceiro, desonesto, embora não comentem no reino com medo de represálias. O seu rebanho vivia na imundície, porque os atos de uma pessoa desonesta, trapaceira, são o reflexo, o resultado mesmo de sua personalidade. Essa pessoa não está desonesta, ela é desonesta. E pelo tamanho do rebanho que na sujeira Álgias possuía, poder-se-á medir as dimensões de sua desonestidade e que foram mostradas no correr do mito. A desonestidade é como a podridão, exala enorme fedentina que ninguém honesto pode chegar perto, fazer contato, realizar algum negócio, fazer qualquer trato, porque o que sempre acontece no final é o desonesto querer sempre ludibriar a outra parte, como tentou Álgias. As pessoas com quem Hércules se encontra não sentem o mau cheiro, nem possuem consciência do mal que a fedentina pode causar. É o inconsciente coletivo. O ser humano tem enorme capacidade de adaptar-se a condições negativas. Habitua-se de tal forma à conveniência de condições adversas que nem lhe sente os efeitos danosos que tais situações lhe trazem. Os hábitos, costumes, situações, vivências deformados vão sendo passados de pessoas a pessoas, de uma geração para outra geração, e as pessoas continuam ignorantes de serem elas as grandes vítimas das várias fedentinas que inconscientemente enfrentam pela vida. Não sentem o mau cheiro que as cercam, nem percebem o mal de que são vítimas.
Vão pela vida fora repetindo e acostumando-se com as deformações, e assim, com o passar do tempo, o que é ruim, pernicioso e fedorento passa a ser tido como útil, bom e agradável. Foi isto o que aconteceu com os moradores do reino de Élide. Além do medo de represálias, eles acostumaram-se com a podridão e o mau cheiro dos estábulos de Álgias. Esqueceram-se de que ainda existem jardins com aroma de flores. A deusa Atena aparece a Hércules em sonho e lhe diz: o que elimina a sujeira é água limpa. Quando nós, os seres humanos, optamos pelo caminho da evolução espiritual e sozinhos transpomos os obstáculos das primeiras provas no aspirantado, passamos a receber uma constante ajuda dos planos superiores, das forças espirituais. No princípio, nem sequer percebemos. Depois, surpreendemo-nos com as constantes coincidências. Finalmente, conscientizamo-nos da efetiva presença dessa divina ajuda e compreendemos que não estamos sozinhos no caminho que escolhemos para trilhar. As ajudas chegam através de mensagens manifestadas de maneiras mais variadas, inesperadas e surpreendentes. Daí a necessidade de estarmos sempre vigilantes. É numa frase que lemos ou ouvimos por acaso, numa conversa existente entre duas pessoas, as quais nem conhecemos e cuja conversa não teríamos o menor interesse em ouvir. Vem por uma notícia que não procuramos e que é divulgada num jornal, no rádio ou num canal de TV. Chegam, por vezes, em pequeninas coisas como o canto de um pássaro, o voar de uma borboleta, o nascimento de uma flor. Até um pequenino inseto pode trazer-nos uma mensagem. Muitas dessas mensagens chegam-nos através dos sonhos. Sonhos de que nos lembramos ao acordar e cujo simbolismo não sabemos decifrar. Sonhos de que não nos lembramos, mas que deixam a mensagem no nosso subconsciente e mais tarde afloram ao consciente com bastante clareza. Temos, às vezes, insights, boas ideias que de repente nos surgem, não sabemos como nem de onde vêm. Quantas vezes, e isto acontece com regular frequência, a gente para diante de um obstáculo sem saber como superá-lo. Tenta, em vão, encontrar uma solução que não aparece. Cansados, adormecemos, e ao despertar, sem mesmo voltar a procurar, a solução nos surge em forma de ideia, resolvendo o problema antes aparentemente insolúvel. Hércules recebe em sonho a mensagem de Atena, a deusa da justiça. O que limpa a sujeira é água limpa. Entende o seu significado e aplica na prática com sucesso o divino ensinamento. Entretanto, para obtermos tais ajudas, é necessário que sempre hajamos com justiça, com honestidade em tudo o que fazemos ou pretendemos fazer, que eliminemos a ansiedade de nossas emoções e serenamente coloquemo-nos em sintonia com o equilíbrio das forças cósmicas. E se o que almejamos é justo e correto, essa sintonia com o equilíbrio cósmico, com as forças divinas, vem e certamente descobriremos as límpidas águas que lavarão as sujeiras dos nossos infectos estábulos. O famoso poeta e místico alemão Goethe escreveu: em relação a todos os atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar. No momento em que nos compromissamos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor. Como resultado da decisão, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar.
A coragem contém em si mesma o poder, o gênio e a magia com Deus. As águas levam a sujeira, mas levam também o gado. A água simboliza sempre emoções. Na Hidra de Lerna, Hércules enfrentou as densas emoções das águas do pântano em nível terreno, água-terra. Nas aves do lago Estínfalo, enfrentou ele as emoções em nível astral, lago igual a água estagnada. As aves voavam com o símbolo de bronze, presente dos deuses. Neste trabalho, ele usa a água, emoções, em níveis positivos, não as águas, emoções perniciosas do pântano, água, terra, lama, ou as do lago, água represada com lamaçal no fundo, mas águas límpidas, corrente dos rios, Alfeu e Peneu desviadas, formando outra corrente, também límpida, canalizada para finalidades meritórias, lavar sujeiras, limpar. Esta emoção positiva devemos cultivar. É ela que nos faz sentir a beleza das coisas belas. Leva-nos ao êxtase da admiração ao contemplarmos o equilíbrio, uma qualidade divina de uma obra de arte, ao ouvirmos contritos uma sinfonia de um iluminado mestre da música, ao presenciarmos no palco ou na vida real uma cena de grande beleza e equilíbrio, ao deslumbrarmos-nos com as infinitas formas magníficas em sua beleza que nos mostra a natureza. Porque as límpidas águas levam também o rebanho. Porque foram usadas em demasia. As emoções, mesmo as positivas, devem ser usadas na dose certa. Devemos evitar os excessos, não nos deixar arrebatar pelos exageros. Essa atitude moderada deve ser usada na vida prática em todos os sentidos, seja na admiração por uma manifestação de beleza, seja na prática de qualquer ato ou ação que executemos, até mesmo quanto ao fanatismo nas ações e hábitos religiosos. Devemos sempre seguirmos o caminho do meio, como ensina o amado Senhor Buda. Hércules pede ajuda a 2 caminhantes. Mesmo possuindo um adiantado nível espiritual, precisamos da ajuda das forças terrenas, onde nós vivemos e delas participamos, para a nossa caminhada na busca da perfeição. No instante em que, envolvidos pelas emanações das divinas energias, usarmos corretamente os aspectos terrenos, estaremos equilibrando as polaridades céu-terra e fazendo fluir beneficamente o aspecto positivo-negativo das energias cósmicas. Os 2 rios, o Alfeu e o Peneu, representam esses 2 aspectos. A junção de seus 2 leitos num só, feita por Hércules, marca muito bem o simbolismo da união das polaridades neste trabalho. Discutir com Alges a divisão do rebanho. Mesmo que adiantados na senda espiritual, não devemos ficar alheios às questões terrenas, distantes dos problemas de cada dia, afastados dos assuntos que envolvam a vida material, onde todos nós, seres humanos, estamos num contato permanente. Dissociarmos-nos dessas questões e vivermos isolados, voltados somente para os aspectos espirituais, é um comportamento grandemente prejudicial ao desdobramento do nosso cotidiano, geralmente com resultados altamente negativos. Representa também nos planos superiores um desequilíbrio nas polaridades da energia cósmica positivo-negativo, yin e yang, céu-terra, representando, assim, uma deformação da natureza divina. Invocar o testemunho do ministro de aparência a mais respeitável. Mostra este ensinamento que as aparências enganam mesmo. Nem sempre o que parece ser é. Manda-nos o ensinamento
precavermo-nos dos julgamentos precipitados, antecipados, levados sempre pelas aparências. Mostra também que o fato de uma determinada pessoa ocupar eventual ou demoradamente um cargo ou exercer uma função de relevância em qualquer área da atividade humana, seja na área pública ou privada, religiosa, política, etc., não significa que ela seja honesta, que ela seja uma pessoa correta. O fato de ser um rei não é garantia de que seja honesto, honestíssimo. E isto vale também para o outro lado da moeda. Nem sempre o que nos parece feio e insignificante, no caso de pessoas, ou mesmo mal, é exatamente o que pré-julgamos ser. Daí ser aconselhável evitar o mais possível os julgamentos antecipados. Trato é trato e é para ser cumprido. Disse Hércules uma sentença, um axioma, um decreto de força cósmica. É a força da palavra empenhada que atua no ser humano em estado de equilíbrio como um poderoso selo a garantir o cumprimento do que foi assumido. A força da palavra falada é como um mantra que, dito na correta vibração cósmica emanada do quinto chakra ou da garganta, como foi pronunciado por Hércules, ecoou no subconsciente de Álgeas como uma ordem para ser cumprida. E este, sem nem saber o porquê concordava, concordou. É a força da palavra falada, corretamente empregada, funcionando quando a mentira, a falsidade, o sofisma tenta ofuscar o brilho da verdade e da justiça. É o poder da verdade, qualidade divina, que ao chegar ilumina com a sua forte luz os sombrios recantos da consciência humana, fazendo desaparecerem as trevas, deformações criadas pelo embuste e pela mentira. No dia a dia da vida, devemos ser compreensivos sempre, tolerantes, conciliadores, flexíveis, gentis e amáveis. Há instantes, porém, em que temos de usar a força do poder de que dispusermos no momento. É quando os valores estão sendo invertidos e as deformações da mentira, dos interesses egoísticos escusos, da desonestidade, insistem em prevalecer sobre a verdade, a transparência no agir, a honestidade no fazer. Foi num desses momentos que Hércules usou com precisão o poder nele investido pelo conhecimento para fazer prevalecer a verdade que Álgeas tentava espertamente encobrir. E em nossa vida diária, se usarmos com a verdade corretamente, com segurança, a exata vibração da palavra falada, os resultados se farão sentir. Hércules distribui o gado com necessitados e famintos. À medida em que evoluímos no caminho espiritual, vamos aumentando o nosso sentimento de amor pela humanidade. Vamos alimentando com o nosso sentimento, a cada instante mais refinado, a chama rosa do amor que existe em nossos corações e que nos põe numa direta vibração solidária com os sofrimentos e necessidades dos nossos irmãos mais carentes e leva-nos à realização de trabalhos amenizadores dessas carências e sofrimentos. Até então cumpriu Hércules tarefas que lhe foram ordenadas por Euristeu. A partir de agora, no seu grau de evolução espiritual, passa ele a realizar também, por si mesmo, trabalhos de ajuda a terceiros, prestando serviços de solidariedade humana e de ajuda à humanidade. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.